Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje nós chegamos ao dia 80 da nossa jornada de 180 dias com a liberdade. E hoje nosso tema é reino. Presta atenção nisso. Ontem nós falamos sobre prioridades, não é mesmo? E aprendemos que aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração define a direção da nossa vida. Mas hoje eu quero dar um passo além, porque Jesus não nos chamou apenas para reorganizar prioridades. Ele nos chamou para viver em função do seu reino. Guarda isso com você. Quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar encontra propósito para toda a sua vida. Agora pensa comigo, imagine que você pratique futebol apenas por diversão, joga com os amigos, participa de campeonatos locais e de repente recebe uma ligação. Do outro lado da linha, alguém diz: você foi convocado para representar seu país. Olha só, hein? Sua primeira reação talvez fosse: isso não pode ser verdade. Mas depois você descobre que, sim, é real. Você foi chamado, você foi escolhido, convidado para algo maior do que imaginava. Sabe o que acontece? Você não reclama da dificuldade. Você se sente honrado pelo convite, não é mesmo? E aqui está uma verdade espiritual poderosa. Deus chamou você para algo infinitamente maior. Olha só, hein? O Criador do universo chamou você para fazer parte do seu reino. Quanta honra! E muitas vezes nós enxergamos isso apenas como um peso, como uma obrigação, como uma luta difícil, mas deveria ser visto como uma honra. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Percebe isso? Jesus não está apenas dando uma ordem, ele está revelando uma direção, uma nova forma de viver, uma nova maneira de enxergar a vida. Quando o reino de Deus se torna prioridade, as preocupações deixam de ocupar o trono do coração. Os medos perdem força, as ansiedades perdem espaço e Cristo passa a ocupar o centro. É claro que existe luta. A Bíblia nos ensina que existe o conflito entre a carne e o espírito. Todos os dias somos confrontados por desejos, vontades e tentações, não é mesmo? Mas Deus não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo nos fortalece, nos dá domínio próprio, nos capacita a escolher aquilo que agrada a Deus. E quanto mais o reino de Deus ocupa espaço dentro de nós, menos brilho o pecado possui. Entende isso? Menos atraente ele parece, menos influência ele exerce, porque o coração começa a encontrar satisfação em algo muito maior. E o que é? Cristo. Talvez você esteja focado demais naquilo que quer abandonar, mas Deus quer ensinar você a focar naquilo que deve buscar. Porque a liberdade não nasce apenas quando fugimos do pecado, ela cresce quando corremos na direção de Deus. Hoje, o seu exercício é esse. Pegue aí uma folha de papel e faça uma lista. Escreve na folha pelo menos 5 coisas que hoje ocupam os seus pensamentos, que ocupam o seu tempo, as suas preocupações. 5 coisas. Depois, leia novamente o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e pergunte: essas prioridades refletem o reino de Deus, hein? Cristo realmente ocupa o primeiro lugar no seu coração? Mas é para ser sincero, hein? Porque Deus trabalha com a verdade. E quando você permite que ele reorganize suas prioridades, a sua vida começa a encontrar a direção correta. Guarde essa frase com você hoje. Se quero viver em liberdade, o reino de Deus precisa ser minha prioridade. Entende isso? Vou repetir, hein? Se quero viver em liberdade, o reino de Deus precisa ser minha prioridade. E daí você repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. E se você precisa de ajuda, lembre-se, jamais, nunca caminhe sozinho. Nos procure, entre em contato conosco, nós caminharemos com você. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E não abrimos mão da santidade. Te vejo amanhã no próximo vídeo e que Deus te abençoe.